Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje, ela é um componente da base curricular do sexto ano. E o sexto ano nós já entramos no conteúdo chamado Roma. E Roma possui, segundo os historiadores que colocaram essa divisão, a divisão de três períodos. Três períodos. Roma monárquica ou monarquia, república e o período imperial que nós estamos estudando. O período monárquico, ele faz referência à presença dos reis em Roma, onde esses reis estavam governando, administrando Roma. Roma na sua cidade, mas com o passar do tempo, Roma vai ter sua expansão, seu crescimento territorial. Crescimento esse por quê, professor? Muito bem. Porque há um investimento na área militar, há um investimento nos salários dos soldados que compõem, que fazem parte do exército romano. Esses soldados recebem salários, possuem prestígio e é respeitado em toda a sociedade romana. Então, o exército romano começa a ganhar força a cada vitória, porque a cada vitória vai também aumentar o território, que passa a ser de Roma, quando Roma vence aquele inimigo, e, ao mesmo tempo, aqueles soldados derrotados vão passar um grupo daquele derrotado vai se transformar em soldado romano, quando não se transforma em escravo de guerra. E aí Roma vai se desenvolvendo, vai crescendo, mas só que a corrupção ocorre de forma muito forte no período monárquico. Então, os historiadores têm um problema. Por quê? Porque não se tem muito documento para vasculhar, para procurar, para evidência sobre todos os reis de Roma, do período romano. E aí surge, segundo os historiadores, a figura de quem? Muito bem, meus queridos, a figura de Tarquínio Soberbo, como sendo o último dos reis. Então, os historiadores, alguns conseguem se aprofundar em mais reis, mas, historicamente, tradicionalmente, os historiadores, os livros, vão trazer um destaque maior para Tarquínio, o Soberbo. E uma forma também de aprender, absorver o conhecimento nesse período romano é quando a gente lembra do que acontecia na Grécia, fazendo comparações. Por exemplo, Roma viveu esses três períodos e Grécia também teve períodos, também houve divisões. Não é isso? Muito bem. E vamos, a partir de então, começar a fazer essas comparações. Como assim, professor? Se eu tenho período monárquico, eu vou tentar comparar com o que acontecia na Grécia. Lá na Grécia também tem períodos, como tem em Roma. Você vai ver em todo o estudo histórico até o final desse ciclo, que é o nono ano. Você vai encontrar vários períodos, vários momentos históricos sendo subdivididos. Por que, professor, acontece isso? Porque isso vai facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão do processo histórico, dos fatos históricos. E aí temos, em Roma, três períodos, voltando a falar. Quais são os períodos de Roma, professor, que tem em Roma? Período monárquico, que eu já mencionei, tem o período republicano, que também já mencionei, e tem o período imperial. Eu realizei agora há pouco, quando falei dos reis,
do avanço, da força que vai ter o exército romano, fiz um breve resumo. Agora, vou avançar para a República Romana. O nome República significa coisa pública, coisa do povo, que o povo vai ter direito a escolher seus governantes, escolher aquilo que ele acredita como sendo boa ou má, é outra discussão. Se aquele governante é bom ou não, é outra situação. Mas esse período republicano, ele tem uma característica muito forte, esse poder de escolha, que duas classes ficam disputando o poder, os patrícios e os plebeus. Só lembrar da pirâmide que determina, que esclarece, que ajuda a gente a entender, uma pirâmidezinha que ajuda para que possamos entender de fato como cada sociedade está constituída, como cada sociedade está formada. De Roma, você põe na ponta da pirâmide, que você já está sabendo, os patrícios, os privilegiados, os verdadeiros cidadãos romanos, e logo em seguida os plebeus. E aquilo que eu disse, quem nasce pertencendo à classe patrícia ou sendo patrício é um privilegiado, vai morrer sendo patrício. Ele não quer, naquele momento, se misturar com outras classes sociais. Se casa somente entre eles, possui relações somente entre eles. E nesse período republicano vai haver vários conflitos, porque os plebeus querem o quê, professor? Querem igualdade no tratamento por parte do Senado. O que é o Senado? Senado vem de sênior. São as pessoas mais idosas, mais velhas, mais experientes. Então, o Senado, durante a República, ele detém todo o poder, toda a força. Quem é que escolhe os senadores? As assembleias. Ah, professor, esse nome eu já ouvi o senhor falar sobre as assembleias. Foi lá na Grécia, não foi? Foi sim. Foi lá na Grécia. Então, é preciso você ter em mente toda a linha do tempo histórico, acompanhar direitinho, que vai facilitar seu entendimento. Nós estamos estudando o quê? Roma. Em que período agora? O finalzinho do período republicano e já chegando no período imperial. O período republicano entrou em crise, foi, professor? Foi. Ao mesmo tempo que tem o expansionismo romano, Roma não vai dar conta de ser tão grande. Vai entrar em conflitos que vai obter vitórias importantíssimas. O exército romano, mais uma vez, eu venho falando sobre o exército romano. E agora, a classe social chamada de plebeus querem rivalizar cada vez mais com os patrícios, querer a igualdade de condições, desejam uma reforma agrária. O que é reforma agrária, professor? Que os plebeus estão desejando. O que é isso? É a divisão das terras de forma, no mínimo, de igualdade, o próximo da igualdade. Dividir a terra, se vai ser 15 metros por 30 metros, vai ser para todo mundo. Acontecia isso na Roma no finalzinho do Império, desculpe, no finalzinho da República, início do Império? Não. Por que, professor, não acontecia isso? Essa divisão de terra não era igualitária? Porque os patrícios, aquele que está na ponta da pirâmide, eram privilegiados. Privilegiados. Então, Roma estava vivendo uma crise no seu período republicano, foi colocado um triunvirato, o primeiro governo com 3 governantes, depois o segundo, mas esses governantes, um querendo matar o outro, um querendo tomar posse do território do outro. Era assim, professor? Era. E o aumento da rivalidade, das crises entre patrícios e plebeus vai facilitar o fim da República. O Senado vai deixar de existir? Não, mas o Senado perde força.
pessoas acima de 45 anos, 50 anos, que poderiam pertencer ao Senado. Naquela época não se vivia muito. E chama de velho esse período aí, mais experientes. Eram mais experientes. De fato, mais experientes. Só que agora, no período imperial, o Senado perde força. Perde sim, professor. Estou entendendo o que você está querendo dizer. Diminuiu a influência e a força do Senado no Império foi. Na República, não. Na República, eles mandavam e desmandavam. E agora, nesse novo período, não. Por que surgiu o Império, professor? Porque a República não estava atendendo aos interesses, não estava entendendo nem interesse dos patrícios, depois, muito menos dos plebeus. Era uma confusão, uma guerra, um conflito constante. E precisava se fazer alguma coisa. O que foi feito, professor, para abafar, para parar com essas crises, com esses conflitos por conta de questão de reforma agrária, cobrança de impostos? Qual seria a solução? O Império. O Império seria uma solução e vai ser posto em prática. E o imperador, ele vai controlar todas as ações políticas, a questão política, econômica e social, tudo isso na mão do imperador. Ele manda e desmanda, professor? Exatamente, meu querido, minha querida. Ele faz o que ele quer, ele faz o que ele quer. Só que os imperadores não são bobos. Eles vão tentar agradar o máximo possível à população. E, além disso, o que eu falei, vão continuar investindo no exército por demais. Mas eu não estou dizendo aqui que, com a chegada do período imperial, do período do Império, o Senado acabou. Eu não estou dizendo isso. Ele vai perder força. Mas continua sendo influente. O Senado tem a sua força, tem a sua característica. Diminuiu um pouquinho, diminuiu. Mas ainda tem força. Deu para entender? Então, acompanhe bem a leitura, as explicações. Essa explicação que eu dei até agora, introdutória. Não é? Introdutória. Beleza, então? Vamos lá. Página 248. Abra aí, vai folheando o livro. Quando você abre o livro na página 248, você vê o que logo? Meu Deus, que território gigantesco! Tudo isso é Roma, professor? Sim. Como foi, professor, que eles conseguiram chegar a esse ponto com tanta terra sendo dominada? O que foi que eu falei no início? Muito bem. A questão do investimento no exército romano para avançar territorialmente, conquistando mais terras. Olha aí, observe. Um amarelo mais intenso, mais forte, que está aí com a Península Itálica, não é? O formato de uma bota. Perceba aí, se estivesse chutando um território, uma bola. Observem. E outros territórios aí, ó. Grande parte da Europa veio para a África, indo para a Ásia, um território gigantesco. Tudo isso era Roma, professor? Era assim. Está dando para entender? Pois bem. Página 248. O Senado. O Senado e o imperador compunham as únicas estruturas políticas do império. O imperador, a quem se atribuía o título Principi Senatus, primeiro senador, era a força máxima. Embora tivesse perdido muita força política, olha aí, o que foi que eu acabei de dizer. Embora tivesse perdido muita força política, o Senado conservou algumas funções, ao contrário das assembleias, que perderam seu papel, não tinham mais papel decisivo.
Dentre as responsabilidades dos senadores, destacavam-se a elaboração das leis, orientação ao líder do império e a indicação dos sucessores ao cargo de imperador, que deveria seguir a regra de sucessão familiar. Então, os senadores tinham função de quê? A elaboração das leis, orientação ao líder do império. Orientação não significa que o imperador vai seguir à risca, vai obedecer tudo que o Senado manda, nem sempre. E a indicação dos sucessores ao cargo do imperador, que deveria seguir a regra de sucessão familiar. As relações entre imperadores e o Senado foram o quê? Muito bem conturbadas, com várias tentativas de golpe pelos senadores. Estão lembrados lá no primeiro triunvirato, Júlio César sofreu o quê? Um golpe por quem? Arquitetado pelos senadores. Os senadores estavam competindo em termos de força? Sim, ainda estavam. Tentativa de golpes pelos senadores e a de limitação de poder destes por parte dos imperadores. O exército. A formação do exército romano, ainda no período republicano, tinha a função específica de estabelecer as defesas do território. Essa situação mudou após a vitória dos romanos nas guerras púnicas, quando houve a consolidação da expansão territorial e marítima. O que é consolidação? Que a partir daquele momento não tem para onde voltar, o exército romano está crescendo, está muito forte, vai ganhar muita força. Com um território gigantesco, o exército romano começou a ser organizado em legiões, designadas para atuar em todas as regiões consideradas importantes pelos romanos. Aqui ao lado tem um linkzinho, um espaço, na página 248, explicando o que são as legiões. Vamos lá. 249. O imperador Otávio Augusto resolveu diminuir o número de legiões. Chegou a ter 66. A intenção dele qual era, minha gente? Era controlar a classe militar, que de fato era a base de sustentação dos governos imperiais. A ordem equestre, composta pelos oficiais e comandantes das legiões, tinham direito a algumas terras em função de vitórias nas guerras e cargos públicos de destaque. Na página 249, nós temos uma questão solicitando a seguinte pergunta. Questão número 2. Vamos aí, preste atenção. 249. Com o surgimento do Império Romano, apenas 3 estruturas políticas permaneceram. Comente-as. Vamos comentar. O imperador. Vamos comentar sobre o imperador agora. Já mencionei sobre isso, não é? Atenção. Estrutura política. Anota aí. Estrutura política que controlava o imperador. O quê? É uma estrutura política que controlava as ações políticas, econômicas e sociais. Ponto. A participação nas decisões foi limitada, restringindo-se ao imperador, que subjugou outros órgãos políticos, como o Senado e o Exército. O que significa isso? O imperador deixou de lado outros órgãos. Ele começou a se achar a última Coca-Cola do deserto. Ele se achando o máximo, eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu sou imperador de Roma. E o Senado? Deixa o Senado para lá, quem manda sou eu. É assim que ele pensava. E o Exército? Ele dizia, não, quem manda sou eu no Exército.
a sucessão do imperador se dava com seu descendente direto, o filho primogênito. Em caso de não ter, assumia o parente mais próximo. Ponto. B, página 250. O Senado. Ao lado do imperador, constituía uma estrutura política importante, vírgula, mesmo estando subjugada ao seu poder. Cabia aos senadores, vírgula, elaborar leis, vírgula, orientar os imperadores. Orientar não significa que os imperadores iriam obedecer. Indicar os sucessores, quem viria a ser o sucessor do imperador ao cargo do imperador, caso não seguisse a regra de sucessão familiar. Ponto. Vamos para o exército agora. O exército, no período republicano, vírgula, o exército tinha a função de defender o território. Ponto. Aos poucos, vírgula, passou a ser decisivo esse exército, o mesmo exército passou a ser decisivo, preste atenção, no processo de expansão territorial marítima. O que é expansão territorial? Aumento do território. E marítima, porque eles começaram, quem, professor? Os romanos começaram a investir em aonde? Embarcações, Mas aqueles homens daquela época eram muito sabidos, né? Muito. Agora, nem sempre aquela embarcação chegava no seu destino correto e voltava. Muitas vezes essas embarcações, esses barquinhos, não retornavam. Por que acontecia isso, professor? Porque alguns navegadores não estavam preparados. Só tinham muita coragem, mas preparação, saberes náuticos, conhecer o vento, se o vento está para lá ou está para cá. Alguns navegadores não faziam isso. Não faziam uso das cartas cartográficas, não. Fazia uso da bússola, não. Bússola é aquele objeto, né, que você vai se guiando por ela, que tem uma setinha que vai guiando você. Não é isso? Então, ponto. Sobre o exército ainda, preste atenção. Fortaleceu-se politicamente, vírgula, passando a ser uma classe social com participação decisiva. Ponto. Estruturalmente, vírgula, modificou-se no Império, passando a organizar legiões, que são legiões, uma grande quantidade de soldados ali, entre 1.000 e 8.000 soldados. Subordinados, essas legiões subordinadas ao imperador romano. O que é subordinadas? Obedientes. Faziam o que o imperador desejava, está se subordinando, está aceitando tudo que o imperador quer. Esses das legiões vão obedecer. Deu para entender? Prosseguindo, então. Página 250. Do governo de Otávio Augusto ao Alto Império Romano. Professor, quem é esse Otávio Augusto? Não é nenhum colega de sala. É o imperador romano mais famoso deles. Só teve de imperador? Foi? Não. Mas ele é marcante, porque ele que vai iniciar essa nova etapa em Roma, que é o Império Romano. É ele que vai iniciar. E a gente vai perceber, não é? Que o nome dele é somente Otávio Augusto, ele vai ganhar depois, que dá uma ideia de figura divinizada, Augustus, e anjo, ligado aos deuses romanos. Deu para entender?
Deu? 250. Do governo de Otávio Augusto ao Alto Império Romano. Professor, o que é Alto Império Romano? É um período, mais uma vez, vai ter uma divisão dentro da divisão. E professor, Alto Império Romano e o Baixo Império Romano. Vamos lá, que a gente vai entender. O Império Romano foi dividido em 3 fases. A primeira corresponde à chegada de Otávio Augusto ao poder, é o primeiro império. O período em que o império atingiu seu auge. O que significa auge, professor? Seu ponto de destaque máximo, chegando a ter um grande desenvolvimento econômico e social. A segunda fase se iniciou após a morte de Otávio e ficou conhecida como o Alto Império. A terceira fase foi o Baixo Império. Marcada, o nome baixo vai dar a ideia de que aí, professor, de crise, de coisa ruim, de tanta dificuldade que vai viver Roma. Marcada pela crise e, consequentemente, pelo fim, pela queda, pelo declínio, pelo fim do Império Romano. 251 diz assim: o governo de Otávio Augusto, nós vamos conhecer um pouquinho mais de como foi esse governo desse imperador tão famoso, que deixou uma contribuição muito grande, deixou um legado. Legado significa o quê, professor? Contribuição gigantesca. Ajudou o desenvolvimento de Roma muito, muito, por demais. Vai promover uma política chamada política do pão. Quem vai promover, professor? Muito bem. Quem vai promover é Otávio Augusto. Lazer e comida para o povo, para que o povo não pudesse se rebelar, para que o povo não pudesse iniciar nenhum tipo de revolta. Pois bem, após 251, após a consolidação de seu poder, Otávio pressionou o Senado para que fosse estabelecido um sistema de império, em que ele fosse primeiro imperador. Foram concedidos ao imperador alguns títulos políticos. Veja o título que ele recebeu. Augusto atribuía a ele o status de figura divinizada. Príncipe Senatus assumia o poder como o principal representante do Senado, tendo, inclusive, de presidir, de chefiar as reuniões. Veja quantos títulos ele tinha. Pontifex Maximus, ou sacerdote supremo, dava o controle de todas as práticas religiosas em Roma. Tribunato vitalício da plebe, falando no sotaque italiano, porque enfraquecia de vez a participação política do povo no império, pois as decisões caberiam ao imperador. Pater patriae, o pai da pátria, ou seja, é aquele que deve zelar e proteger Roma e todo o seu povo. Vamos conhecer aqui mais alguma coisa do governo do imperador Otávio Augusto, pode chamá-lo de Otávio também. Otávio Augusto abalou o poder político dos senadores, do exército e da própria população romana. Seu governo, embora bastante centralizador, trouxe uma série de reformas que contribuíram para ampliar sua popularidade. Isso foi importante para acalmar o povo, principalmente os plebeus, que não tinham mais participação nas decisões. Mencionei desde as outras aulas os plebeus querendo participação política e agora vão ficar sem nenhuma, sem poder votar, sem poder ser votado. É democrático isso? O que é democracia? Governo do povo, ou seja, o povo podendo escolher seus governantes. É democracia. Liberdade de expressão também, muita gente no Brasil chama de liberdade de expressão. Esse governo
desviava a atenção dos romanos. Que governo é esse? Otávio Augusto. Estimulando lutas de gladiadores com distribuição de pão e, às vezes, vinho. Outros eventos na tentativa de encobrir os problemas sociais vividos em Roma. Essa política ficou conhecida como política do pão. E circo. Ela dava alimentação e o circo era diversão para o povo, para que o povo não pensasse, para que o povo não refletisse sobre a sua condição. Então, os plebeus vão começar a se revelar. Ainda mais, ainda mais. Bem, meus queridos, eu espero ansiosamente que você tenha compreendido esse conteúdo. Não é? Foi voltado um pouquinho o conteúdo e avançado agora para vocês entenderem como se deu o Império Romano, as crises que a gente vai estudar já já, o gigantismo, as novas formas de governo durante o Império e o Senado perdendo um pouco da sua força durante o período imperial. Enquanto que o período imperial é aquele período em que Otávio Augusto concentra poder, é um centralizador, não divide o poder com ninguém e começa a fazer alguns avanços. Pois bem, eu acredito que vocês tenham entendido, tenham absorvido conhecimento, acompanhando todas as aulas e fatalmente você vai aprender. Tá certo, pessoal? Tchau para vocês e até a próxima. Tchau.